Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. Eu vou seguir, então, aqui na apresentação do nosso 7º painel, novamente agradecendo uma vez mais a interlocução da Sônia, nossa aniversariante do dia, e do Rafael. Nós vamos levantar essa bola ainda, viu, Rafael? Vamos levantar e cortá-la em inúmeras vezes. Temos o selo Agro Mais Integridade também para falar, né, para debater e discutir. Vamos depois, então, para a comissão que você preside na OAB, Comissão do Agronegócio.
Eu gostaria, então, de fazer a apresentação do 7º painel. Quero informar a todas e todos presentes que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone QIA. O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, ele vai tentar levá-las aos palestrantes. Então, o nosso painel, último painel do dia, é o painel sobre compliance bancário e lavagem de dinheiro. E para coordenar as atividades da mesa de trabalho virtual e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, eu quero convidar o Dr. Florisvaldo Araújo, sócio do escritório Jacó Coelho Advogados, com atuação nas áreas de direito empresarial, direito bancário e crédito rural. Presidente da Comissão de Direito Bancário na Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Goiás. Dr. Florisvaldo, com muito prazer, a palavra está com o senhor. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui agradecer a oportunidade da doutora Karine, agradecer também aos nossos palestrantes, Márcio, Zé Leonélio, João Paulo Martinelli. Bom, vamos lá. Nós daremos início aqui aos trabalhos do painel Compliance Bancário e Lavagem de Dinheiro. Eu fiquei bem satisfeito aqui e aprendi bastante, inclusive com a fala da Sônia agora há pouco. E, poxa, um tema tão importante que não é modinha, tá, pessoal? É um tema que é uma legislação e algo que veio para ficar. Estamos aí com várias exigências necessárias aí que levam o compliance LGPD, e nós teremos aqui grandes nomes também falando sobre o compliance bancário e lavagem de dinheiro. Nós temos aqui o Dr. João Paulo Martinelli, que é advogado, mestre, doutor em Direito Penal pela USP, com pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, especializado em compliance pela FGV São Paulo e professor do IBMEC São Paulo. Nós teremos também nesse painel conosco o Dr. José Leonélio. Ele é sócio consultor em compliance, combate à corrupção e PLD-FT, pela PLD Consultoria, certificado CAMS, CAMS, e diretor no board da ACAMS, Chapter Brasil, professor convidado da FIA. Teremos também aqui conosco o Dr. Márcio, que é head comercial na Essene, a parceira que está aí na realização da condução dos trabalhos deste congresso, Escola de Negócios, e diretor no ACAMS Brasil Chapter. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de chamar o primeiro palestrante, o Dr. João Paulo. Está por aí? Já conseguiu entrar? O Dr. João Paulo está tendo um probleminha técnico, ele já está entrando já. Tá certo. Então, podemos passar para o Dr. José Leonélio? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu agradeço a Essene, na pessoa do Márcio Luz, pelo convite para essas reflexões que vamos ter agora na sequência, e gostaria de cumprimentar também o Dr. Florisvaldo e o Dr. João Paulo. Eu queria destacar, como nós vamos falar de compliance bancário e prevenção à lavagem de dinheiro, eu gostaria de destacar 3 regulamentações que são bastante importantes neste momento, que são a circular do Banco Central 3978 de 2020, a instrução CVM 617 de 2019 e a circular SUSEP 612 de 2020 também. Esses normativos e a legislação de suporte colocaram o Brasil num patamar bastante diferenciado entre os países que são aderentes aí às orientações do GAFI, o Grupo de Ação Financeira. Só para deixar todo mundo na mesma página, o GAFI é um organismo internacional que é dedicado a auxiliar os países na construção de um arcabouço legal para fazer o combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. E isso permite, de um lado, à justiça do país e ao seu aparato policial combater
esses crimes de lavagem de dinheiro e de terrorismo, e, por outro lado, permitem às instituições fazer a prevenção para evitar que tais práticas ocorram. Eu sei que depois o Dr. João Paulo vai explorar um pouco qual é a atribuição do Estado e a atribuição das instituições financeiras, o que vai ajudar a ficar mais claro isso. Eu quero tomar a liberdade de chamar a atenção nesses minutos para duas questões que são comuns a esses três regulamentos da SUSEP, da CVM e do Banco Central, né? O primeiro deles é que todas as instituições financeiras obrigatoriamente devem, primeiro, adotar uma avaliação interna de risco. Essa avaliação interna de risco, evidentemente, sob o enfoque de PLDFT, ela é muito importante para garantir uma estrutura efetiva de prevenção a essas questões, né? E permitem uma ação de prevenção que seja direcionada aos maiores riscos. Você deixa de fazer grandes esforços para poucos riscos, né? Ou seja, torna o processo de controle mais objetivo e mais efetivo. É bem verdade que algumas instituições já dispõem desse programa, mas agora passa a ser obrigatório para todas as instituições. Ao mesmo tempo, a instituição tem uma visão clara do tamanho do risco que os seus negócios produzem, né? E até o nível de tolerância a risco que a sua instituição tem. E, ao mesmo tempo, verifica, a partir dos controles que já existem na instituição, de PLDFT, de novo, vou repetir, quais são os riscos residuais que restaram, né? E se deve aprimorar os controles ou não. Com base nisso, é possível a instituição fazer uma abordagem baseada em risco. O que significa isso, né? Permite que a instituição defina critérios para avaliar clientes, para avaliar parceiros, para avaliar prestadores de serviço, né, terceirizados, funcionários e produtos. Bom, eu queria aqui, agora, abordar a segunda questão que eu considero de bastante relevância e que tem impactado muito as instituições financeiras, que é a elaboração de um relatório anual de efetividade. Por conta da sua complexidade e dos prazos de cumprimento, em especial deste ano aqui, que é o primeiro ano de implementação das normas, muitas instituições aí têm perdido o sono, né? Mas é um processo bastante interessante. É um processo anual, mas ele não é um mero formalismo. Ele deve ser uma radiografia da realidade da instituição financeira sob o ponto de vista de controle de PLDFT. E aí alguém pode perguntar assim, mas eu vou estar fazendo prova contra mim mesmo, frente ao regulador? Não, não é essa a questão. O que mostra com isso é a efetividade e a diligência da instituição em garantir que os seus controles sejam controles adequados para as obrigações regulatórias de PLDFT. E aqui, começando então a falar do relatório, esse relatório ele deve começar tratando da metodologia que vai ser seguida, dos testes que vão ser adotados, e a qualificação dos avaliadores, tá? O relatório ele vai ser formalmente apresentado pelo diretor de PLDFT. Independente disso, ele pode definir quem são as pessoas que vão preparar o relatório, preparar essa avaliação para ele. E gostaria de começar por os índices que têm que ser avaliados aqui. Um deles é a efetividade das políticas de PLDFT, ou seja, se as políticas estão adequadas aos normativos que regem essa questão. E se depois elas estão escritas de tal forma que permitam que elas sejam efetivas dentro da instituição. Outra questão importante é a questão da governança que é requerida, ou seja, se os riscos, as informações e as decisões são reportadas nos níveis adequados e no tempo adequado.
Além disso, se verifica também se o diretor de PLDFT está cadastrado adequadamente junto ao regulador. A outra questão do relatório a gente já tratou, que é olhar se a avaliação interna de risco que já deve ter sido construída, ela é adequada em relação aos riscos que a instituição corre e que o avaliador depois, que o regulador, a seu tempo, também vai verificar. Um outro item bastante importante é o processo de conheça seu cliente. Aqui, vale muito a pena enfatizar a importância dele, seja do ponto de vista de uma política adequada que a instituição deve ter, coerente com as boas práticas do mercado local e internacional, recomendações de Basileia, etc., bem como dos normativos, das regulamentações dos nossos reguladores internos. E esse programa ele deve ser muito claro, muito bem entendido pelos funcionários, especialmente porque a gente sabe perfeitamente que a abertura do processo de conhecer seu cliente é como dizer assim, a abertura da porteira, entre o que é bom e o que é ruim. Então, é um momento muito crucial. O outro é a efetividade do programa de conheça o seu colaborador, afinal de contas, é quem vai estar direto com os clientes e tratando com as operações da instituição. Um outro programa de conhecer também, de conhecimento, é o conhecimento dos parceiros e dos prestadores de serviço. Por quê? É importante lembrar que os parceiros, eles são a extensão da empresa, eles representam a empresa. Se eles estiverem envolvidos com alguma questão reputacional, isso fatalmente respinga na reputação da instituição financeira também. Outro item a ser avaliado, e vocês veem que a lista é longa, né? Outro item a ser avaliado é o monitoramento de risco. Ou seja, o monitoramento deve olhar para os clientes, para as suas transações e verificar se o processo que está sendo avaliado está adequado em termos de prazo, se estão olhando todas as listas de restrições e checando isso com os clientes, inclusive as listas das Nações Unidas associadas com terrorismo, etc. e tal, e até o programa de congelamento de bens aí, se for identificado algum suspeito de terrorismo, etc. Mas existem ainda questões muito importantes com relação ao monitoramento que precisam ser avaliadas, que é se o sistema de monitoramento tem performance adequada em relação ao volume de transações da instituição, se trazem de imediato as informações necessárias para uma avaliação eficiente, e eu até chamo a atenção para algumas questões que são elementares. Por exemplo, a área de PLDFT, que analisa PLDFT, tem que ter acesso a todos os cadastros sem restrição. Sem isso, ela não consegue avaliar adequadamente as informações que está recebendo, né? E também deve ter acesso às informações de origem, destino de recursos, etc. Por fim, identificadas situações de operações suspeitas, o que é avaliado é se a comunicação ao COAF está sendo adequada ou não. E o último item ainda é se o treinamento aos colaboradores está sendo tempestivo, está sendo atualizado, também cobre a capacitação de terceiros e se existe dentro da instituição ações de aculturamento, ou seja, de interiorização das políticas de PLDFT dentro da organização. E isso tem que acontecer top-down. Desde a alta administração tem que estar sendo mostrado que isso é efetivo e que está para valer dentro da organização. Mas duas últimas questões que eu destaco aqui é que tem que ser verificado se os apontamentos da auditoria e se os apontamentos das inspeções dos reguladores foram atendidas pela instituição e foram corrigidas as falhas indicadas. Por fim, com o relatório elaborado, a instituição, a área de PLD, deve elaborar um plano de ação para corrigir todos os defeitos encontrados. Isso deve ser apresentado ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria, ou se não houver esses dois, a diretoria executiva
da instituição, para que todo mundo se comprometa com o plano de ação que está sendo proposto, com os prazos que estão sendo propostos e com os recursos que eventualmente vão ser necessários para isso, né? Eu sei aqui que o meu tempo acabou, tem ainda muita coisa para falar, mas depois a gente pode explorar se for o caso, mas é o principal que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado, doutor José Leonélio, pela brilhante palestra aqui, né? Como eu disse, é um tema muito interessante. Nós recebemos 2 perguntas aqui. Tudo bem se eu repassá-las para o senhor e a gente fazer esse final aqui com o senhor das perguntas? Podemos. A primeira pergunta é: quem deve fazer o relatório de efetividade na instituição financeira? É bem interessante isso. Essa é uma questão que traz aí uma série de dúvidas dentro da instituição, em especial por uma razão. O pessoal vai falar, mas o pessoal de PLD-FT que está aqui, ou o pessoal de compliance, pode não ter todas as qualificações para elaborar um relatório desses, né? Eu posso pedir ajuda para a auditoria? Não é o recomendado, porque a auditoria, que é o terceiro nível de proteção dentro da empresa, ela vai fazer a avaliação dos planos de ação depois. Então, ela deve ser independente e deve estar isolada disso. A empresa pode até pedir auxílio, por exemplo, se, em última instância, pode pedir auxílio para um consultor externo, para elaborar o relatório. Lembrando que quem vai assinar o relatório é o diretor interno de PLD-FT. Ele que vai apresentar esse relatório para a alta administração da empresa. Não sei se gostariam de mais alguma questão a respeito disso. Legal, legal. Doutor José Leonélio, mais uma, tá? Como devem proceder as instituições financeiras de pequeno porte? Todo esse conjunto de questões que a gente mencionou, que deve compor um relatório de efetividade, uma instituição pequena, uma fintech, as empresas, as instituições financeiras que estão ainda em tamanho muito menor, têm obrigação de fazer tudo isso, tem que fazer tudo aquilo que condiz com o volume de riscos que tem dentro da sua instituição. Tem que ter avaliação de riscos, tem que ter política, tem que fazer o conheça o seu cliente, todo o processo, o monitoramento, ele pode não ter a mesma dimensão de uma instituição com volume de transações maior, mas guardadas as proporções, ele tem sim que ter a sua estrutura conforme está previsto na regulamentação. Mais uma vez, obrigado. Realmente, quando eu vi a pergunta aqui, eu pensei o tanto que é interessante, que foi interessante essa pergunta nos trazendo aqui, porque está em moda, né? Aí as fintechs, né? Sim. Muitas fintechs aí, muito bacana. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da Jacó Coelho, advogados, agradecer também em nome dos outros organizadores, salvo a ECN, que está representada aqui pelo Dr. Márcio Luiz. Bom, eu passo então agora para o Dr. João Paulo Martinelli, que, repito, advogado, mestre, doutor em Direito Penal pela USP, pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, especializado em Compliance pela FGV São Paulo e professor do IDMEC São Paulo. Doutor João Paulo, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Boa tarde para todos. Eu quero agradecer o convite de participar do evento. Vou tentar aqui ser o mais breve possível para conseguir falar o máximo, né, passar o máximo de informações em relação às preocupações que eu vejo como relevantes na dogmática penal, na esfera penal, no que refere a compliance, né, e o cumprimento de normas administrativas. Tá? Bom, como compliance é um programa que tem como finalidade minimizar a probabilidade de ocorrência de atos ilícitos por meio da pessoa jurídica, por meio da empresa, aquele que assume o papel de compliance officer precisa ter um conhecimento muito grande
das regulamentações para cada atividade, tem que ter conhecimento de quais regras deve seguir, tanto dentro como fora da empresa. Então, nós estamos falando aqui de um conjunto imenso de normas, muitas delas que são complicadas de serem compreendidas, muitas que são alteradas constantemente. E essas alterações nas regras administrativas acabam impactando também na configuração de eventuais crimes. Por quê? Né? Quando nós tratamos de crimes de natureza econômica, né? Aqui fala de crimes tributários, crimes financeiros, crimes econômicos em geral. Esses crimes representam a violação ou descumprimento a certas regras que são impostas por órgãos administrativos. Se a gente pegar a lei lá dos crimes contra o sistema financeiro, por exemplo, praticamente todos os crimes ali, na verdade, são descrições de um descumprimento, né, de regras impostas pelo Banco Central, regras impostas pela CVM. Então, não só a violação dessas regras pode trazer problemas na esfera administrativa, como também pode trazer problemas na esfera criminal. Tá? Diante desse emaranhado de regras que compõem a atividade financeira, a atividade econômica em geral, mais a possibilidade de ocorrência de crime ao violar essas regras, nós temos aí algumas consequências que devem ser levadas em consideração e, infelizmente, na nossa jurisprudência ainda encontra uma certa resistência. E eu vou colocar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a grande parte, ou quase todos os crimes de natureza econômica, são crimes que só podem ser praticados com dolo. São crimes que só tem previsão na lei, né, para a modalidade dolosa. O que significa isso? Né? Que não é da área jurídica. Um crime só pode ser praticado culposamente se a própria lei permite. A lei tem que dizer expressamente, olha, esse crime admite modalidade culposa. Se a lei não diz, é porque aquele crime só admite a modalidade dolosa. E a confirmar que havia dolo de uma pessoa ao praticar um crime de natureza financeira, de natureza econômica, é presumir que a pessoa tinha conhecimento de que estava praticando uma conduta descrita na lei como crime, né, e também conhecer as regras administrativas que foram violadas. O que muitas vezes não é possível, porque essas regras administrativas, como eu falei inicialmente, mudam a todo momento. Essas regras às vezes, não são de conhecimento, não são acessíveis, assim, facilmente acessíveis. Regras administrativas que partem de órgãos do Poder Executivo, dos órgãos reguladores. Então, para poder afirmar que alguém teve dolo ao praticar esses crimes, o ônus da prova cabe à acusação de demonstrar que aquelas regras infringidas eram de conhecimento do agente, o que nem sempre é possível. No entanto, uma maneira que vem sendo utilizada na jurisprudência para disfarçar a existência de um dolo, quer dizer, eu não consigo provar o dolo, mas eu quero, de todo custo, afirmar que houve dolo do agente. É aplicar a chamada teoria da cegueira deliberada. E essa teoria da cegueira deliberada é uma importação do direito anglo-saxão, do direito norte-americano, do direito inglês, que consiste em penalizar uma pessoa não porque ela sabia o que estava acontecendo ou o que estava fazendo, mas essa pessoa é penalizada porque ela previamente se colocou numa situação de cegueira para não saber o que acontece.
Então, o profissional do compliance, né, ele não pode alegar, eu não sabia o que acontecia no meu entorno, né, e por isso esses atos ilícitos acabaram sendo praticados. Ele não pode fazer essa alegação, porque hoje a jurisprudência reconhece que se um profissional de compliance, né, não sabe o que acontece no seu entorno, até em razão da sua função, então é porque ele não quis saber o que acontecia, é porque ele dolosamente se colocou numa posição de cegueira, né, para não enxergar, e, portanto, ele deve responder pelo crime, exatamente porque houve essa situação prévia de cegueira deliberada. O que no nosso direito não é aceitável, né, porque o nosso direito não trabalha com a chamada responsabilidade objetiva, né, aquela responsabilidade que independe de dolo ou culpa. Para a cegueira deliberada no nosso sistema jurídico ter aplicação, é necessário provar que havia indício mínimo de conhecimento e que, por isso, o profissional do compliance não quis saber de ir atrás das informações. Agora, o fato de estar na posição de compliance officer não autoriza as autoridades, né, a responsabilizar automaticamente esse profissional. Hoje, o que a gente vê na jurisprudência é a responsabilidade penal pelo simples fato de alguém ocupar um cargo, de alguém desempenhar uma função, mesmo que não haja provas, né, de que essa pessoa tinha conhecimento, ou pelo menos indícios de que essa pessoa tinha conhecimento de que algo errado estava acontecendo, que alguma ilicitude estava sendo praticada, e que, por isso, essa pessoa se omitiu e não tomou as providências devidas para cessar aquela situação. Então, para evitar esse tipo de problema, a melhor coisa que a ser feito, né, é a precaução, é a fiscalização contínua, é a fiscalização, assim, essa fiscalização com o máximo de eficiência, porque se ainda assim um ato ilícito foi praticado, né, esse profissional do compliance pode provar que ele fez tudo o que poderia ter sido feito e ainda assim aquelas regras não foram obedecidas e que, portanto, isso fugia da sua alçada, fugia do seu conhecimento. E aí a gente trabalha com o que se chama princípio da confiança, né? O princípio da confiança é um princípio jurídico que tem muita influência da sociologia jurídica e que diz o seguinte, que quando alguém assume a responsabilidade, né, de desempenhar uma função, os demais têm o direito de confiar no correto desempenho dessa função pela pessoa. Então, se eu, como diretor de empresa, contrato um profissional de compliance que tem bagagem, tem uma boa reputação no mercado, eu tenho o direito de confiar que o trabalho dele vai ser bem desenvolvido. Eu não preciso fiscalizar o trabalho desse profissional de compliance. Eu tenho o direito de confiar no desempenho dele. A mesma coisa, o profissional de compliance que treina a sua equipe, que dá o treinamento devido, fornece as informações devidas, ele tem o direito de confiar que essas informações vão ser seguidas à risca, que as regras vão ser seguidas, né? E mesmo desempenhando a fiscalização, eventualmente alguém foge do seu controle, não é culpa dele se ele faz tudo aquilo que está ao seu alcance. Então, hoje o grande problema que eu vejo na jurisprudência em relação à responsabilidade por eventual omissão, né, é que muitas situações não há prova de que aquela omissão foi dolosa. A responsabilidade pela omissão é atribuída pelo simples fato de alguém desempenhar uma função cuja responsabilidade é fiscalizar, evitar a prática de atos ilícitos, né? Só que nem sempre isso é possível, né?
Quantas vezes alguém consegue burlar o programa de compliance porque utiliza de e-mails que estão fora do controle da empresa? Alguém que usa o e-mail pessoal, o telefone pessoal para comunicações ilícitas, para planejar atos ilícitos, ou utiliza e-mails que são alheios à empresa para receber vantagens indevidas. Isso tudo foge do âmbito de responsabilidade da empresa e, portanto, não há aí uma omissão que seja relevante para atribuir a responsabilidade penal. Então, aqui, já entrando na conclusão, que o tempo já passou, a melhor maneira de um profissional de compliance, né, se precaver de responsabilidade pelo comportamento de outros, né, é demonstrar que tudo que foi feito para evitar aquele resultado, tudo aquilo que estava ao alcance foi feito, né, e que se alguma coisa escapou, é porque realmente não dava para ser evitado por aquele programa de compliance ou dentro dos limites de atuação. Lembrando que um profissional de compliance não é uma autoridade pública que tem poder de requerer a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de comunicações, né, se desconfia de alguma coisa. Tá? Então, a precaução, né, o registro da atuação é o melhor caminho para evitar esse tipo de problemas. Então, eventual indício, denúncia, né, deve ser reportado aos superiores, o profissional do compliance deve ficar em cima dessa alta direção para que alguma coisa seja feita em relação àquela denúncia, para que depois não caia sobre ele a responsabilidade, né, eventual omissão da alta responsabilidade. Então, tudo deve ser registrado, né, e, reiterando aqui, cabe também uma mudança de postura dos profissionais da área jurídica, das autoridades jurídicas, em não atribuir responsabilidade penal à simples função que uma pessoa exerce, né, mas sim quando há indícios de que aquela pessoa tinha o conhecimento, né, de que atos ilícitos eram praticados e que, por isso, essa pessoa ficou omissa, não atuou, não agiu quando deveria agir. Tá? Então, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu passei um pouco do tempo, mas fico à disposição para responder perguntas. Uma vez, obrigado, Dr. João Paulo Martinelli, pelas explanações. Nós recebemos uma pergunta aqui dos convidados sobre a fala inicial, inclusive. A cegueira deliberada, ela é compatível com o sistema jurídico brasileiro? O nosso sistema jurídico não autoriza a cegueira deliberada. Porque a cegueira deliberada, como vem sendo aplicada no Brasil, é uma maneira de tentar não provar a existência de dolo, né, de dolo eventual. Porque o dolo eventual pressupõe o conhecimento, ou pelo menos indícios de conhecimento, né, quer dizer, aquela pessoa tinha um conhecimento mínimo de que algo errado estava acontecendo, e mesmo assim permaneceu inerte e não fez nada, né, assumiu o risco de que aquelas condutas ilícitas continuassem a ser praticadas. Então, isso seria o dolo eventual, numa omissão que possa gerar responsabilidade penal. A cegueira deliberada, como é aplicada nos Estados Unidos e vem sendo aplicada aqui, é uma maneira de responsabilidade objetiva. Você, por estar numa função de fiscalização, por estar numa função hierarquicamente superior, deveria tomar conta do que os seus subordinados fazem, se eventualmente passou alguma coisa e você não soube, é porque você não quis saber. Mesmo não havendo provas de que houve uma omissão dolosa. Quer dizer, o fato de de assumir uma posição, especialmente de compliance officer, né,
para a jurisprudência, como vem aplicando a segredo deliberada, o fato de não sabia o que acontecia é porque não quis saber, porque a sua função era essa, né? Independentemente de se provar o dolo, né, de se omitir, permitindo, então, que com a omissão esses atos ilícitos fossem praticados. Então, não é compatível, mas vem sendo aplicado na jurisprudência. Doutor João Paulo, muito obrigado pelas explanações e pela excelente aí, esclarecimento da dúvida que surgiu. Nós estamos tendo algumas participações aqui e eu vou anotá-las. Tem pessoal elogiando aqui também. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o doutor Márcio, então. Doutor Márcio, mas fique aqui conosco, tá? Que eu acho que vamos ter mais participações acerca do tema. Doutor Márcio Luz. Obrigado, doutor João Paulo. Doutor Márcio Luz agora, que ele é Head Comercial na ECN, Escola de Negócios, e diretor da Acamus Brasil Chapter. Doutor Márcio Luz, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Boa tarde a todos, mais uma vez. Estou hoje desde manhã participando de vários painéis, assistindo. Tem muita discussão sobre o tema de compliance e é a responsabilidade nossa, junto com os colegas aqui, tanto o João Paulo, o doutor João Paulo, como o doutor José Leonério, como você, doutor Florisvaldo, de finalizar esse nosso evento, né, que a gente está criando. E quando a gente, escutando as falas dos nossos colegas aqui, tanto do Leonério e do João Paulo, eu fui anotando algumas coisas, porque tem a ver com o que eu estava pensando em trazer para vocês, né? E até essa última pergunta, falando da cegueira deliberada, né? É um tema. Eu trabalho na área de educação, na área comercial, mas vendendo conteúdos de compliance e estudando sobre PLD já faz alguns anos. E quando a gente pensa muito sobre PLD, o que a gente percebe, né? E conversando com negócios, a gente vê que as empresas focadas nos serviços financeiros, como o doutor Leonelli explicou, falou e tudo mais, estão super preocupadas e vão trabalhando muito forte. Eu costumo dizer que normalmente são elas que puxam toda a inteligência, toda a tecnologia para essa área, fazendo com que outras empresas de outros setores muitas vezes vão seguindo. Então, quando a gente pensa em instituições financeiras, seguradoras, mesmo fintechs, como foi uma pergunta que foi feita para o José Leonélio, são empresas que já nascem, por exemplo, na cultura de tem que ter uma área de PLD, FT, a gente costuma até dizer isso, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Mas quando a gente começa também a pensar na lavagem de dinheiro, eu quero trazer dar um passinho atrás, porque a gente normalmente pensa no sistema financeiro nacional, dos bancos, porque o dinheiro vai transitar por lá de alguma maneira. E se a gente está transitando esse dinheiro, os bancos vão trabalhar sim para tentar identificar nos relatórios de efetividade, do diligence, vão fazer N monitoramento de transações, vão fazer N situações. Mas isso, normalmente, ele é feito, existem 3 fases na parte de lavagem de dinheiro, eu vou trazer muito rapidamente, até por causa do tempo, que é a parte da colocação do dinheiro, ele transformar o dinheiro sujo e colocar dentro de um banco, ele fazer a ocultação disso, então é fazer diversas operações financeiras, muitas vezes, para que isso pareça ser real, e depois a integração, que é exatamente compras de bens e tudo mais. Mas no momento da colocação, a gente está falando do banco, mas quando a gente fala de ocultação e integração, a gente também sabe que isso vai acontecer em outras empresas. Na verdade, em prestações de serviços, em empresas de fachadas, e um termo muito conhecido para quem trabalha na lavagem de dinheiro já é mais familiarizado. Para quem não, às vezes nunca escutou falar, que é chamado os gatekeepers, que são os facilitadores que ajudam nesse mercado e que podem, de alguma maneira, colocar esse dinheiro sujo dentro do sistema financeiro nacional, que ali estão notários, advogados, contadores, consultores de investimentos e prestadores de serviços empresariais, que ajudam, às vezes, que a gente escuta falar que no Brasil não é permitido, os trusts,
que são conglomerados, empresas que a gente às vezes não sabe quem é o usuário final, que é muito escutado falar nos paraísos fiscais e tudo mais. Já tivemos casos Panama Papers e tudo mais, tem vários aí, se você colocar no Google, vocês conseguem visualizar cases sobre isso. Mas que não é um ato ilícito por isso, mas que pode se tornar, e tem toda uma preocupação por trás. Então, os gatekeepers, que são esses, também precisam ser monitorados. Então, quando a gente pensa que a gente lida com esse tipo de instituições e empresas, a gente, com qualquer outra empresa, tem que pensar nisso. E quando a gente eu gosto de falar da parte do COAF, para a gente ir entendendo isso, existe o que a gente é chamado de setores obrigados. Mais uma vez eu digo, setores obrigados a gente lembra das instituições financeiras, empresas de seguros, mas a gente esquece de outras tão importantes quanto joalherias. Já escutamos aí cases no passado, em grandes operações da Polícia Federal, de joalherias de grande porte nacional, de estar, de uma certa maneira, lavando dinheiro, recebendo dinheiro em cash, às vezes para comprar joias. E aí você fala, não, ela não pode receber dinheiro para vender joia? Claro que pode, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando esse tipo de empresa recebe e ela, como está lá sendo regulada, ela é um setor obrigado, ela precisa falar, precisa comunicar para os seus órgãos competentes. Então, joalherias, todo o comércio de bens de luxo, de alto valor, quando a gente pensa em depósitos em dinheiro, R$30 mil. Se a gente fala bens de valor, a gente está falando de carro, a gente está falando de uma bolsa, a gente pode estar falando de uma joia. Então, tem muitas coisas que a gente pensa assim, mas eu trabalho numa empresa X que vende um produto aí de 30 mil, um carro de 30 mil reais não é tão luxo assim, mas se recebe em dinheiro, faz sentido? De onde será que está vindo esse dinheiro? Tem a ver esse carro que ele está comprando, tem a ver com o padrão desse cliente que está comprando aqui comigo? Por que será que tem isso tudo? Então, e um outro ponto também, muito além dos bens de luxo, que está mais em evidência agora, é o ponto da parte de comércio de imóveis. A gente tem escutado aí, até em mídia, 2 dias atrás saiu no G1, saiu em diversas mídias aí, uma apreensão da Polícia Federal de mais de 2 bi de reais em bens em diversos estados, e lá você encontrava veículos de alto luxo, você encontra imóveis, então, na verdade, começa a haver registro de imóveis. A gente pode pensar em transações com empresas de fachadas que está exportando ou comprando produtos que não existem, ou que existem na exportação ou na importação, depende do que ele quer fazer com isso. Falando que está mandando 1000 itens e, na verdade, manda 100. E isso começa a fazer a movimentação financeira desse tipo de coisa. E como o próprio Leonélio e também o Dr. João Paulo disse, as empresas, às vezes, por eu trabalhar em outro ramo, eu falo, eu não sou obrigado, eu não tenho que saber disso. E aí eu tento, de uma maneira ou de outra, e como o Dr. João Paulo disse muito bem sobre a cegueira deliberada, não era obrigado a saber, não sabia e tudo mais, ele tenta de uma outra maneira escapar dessa obrigação dele. Mas essas empresas sim são supervisionadas. Você dentro, por exemplo, eu não tenho tempo para entrar em grandes detalhes, mas eu já posso dizer aqui, por exemplo, que o COAF soltou um normativo agora, o normativo número 7, dia 9 de abril desse ano, especificamente complementando informações sobre joias e bens de luxo, trazendo mais detalhes que precisam ser captados na hora da venda. Então, até para saber quem é o comprador, se quem está pagando é quem está levando o bem. Então, por exemplo, se eu estou comprando o bem e é outra pessoa que está pagando esse bem, quem é essa outra pessoa nessa operação? Eu preciso ou não? E diferente, por exemplo, de um sistema financeiro que já tem muitos sistemas, informações,
BIs para trabalhar, monitoramentos, muitas das vezes essas outras empresas não têm. Mas elas, não é porque não tenham, mas elas precisam de alguma maneira fazer controles, mesmo simplistas, elas precisam colocar na ponta para os vendedores, para a equipe comercial, informações e captar esse tipo de informação, porque se for necessário, eles poderem falar para o órgão competente e fazer esse envio de comunicação suspeita ou operação em cash, que são 2 tipos de operação que você pode hoje relatar. Então, isso é muito importante vocês saberem que a gente tem diversos públicos aqui assistindo hoje, não são, boa parte pode não ser de instituições financeiras, mas vocês precisam ver se a sua empresa também precisa ter esse tipo de monitoramento. Quem vai fazer isso dentro da sua empresa, às vezes, quando está crescendo, não tem uma área de prevenção à lavagem de dinheiro. Às vezes, muitas das vezes, está dentro do próprio compliance, está dentro da área de compliance. Por isso, quando a gente fala de compliance bancário, mas ele pode estar dentro de um compliance de vocês, da empresa de vocês, um monitoramento. Se está tendo efetivamente, quem são as empresas? O próprio Leonel falou de relatório de efetividade, se aquela empresa do due diligence treinar e capacitar a força de vendas, faz parte do compliance essas atribuições. Então, não podemos esquecer, lembrem disso, dentro da empresa de vocês, com o que vocês fazem dentro do ramo de atividade, se ele pode ter esse tipo ou não de problemas, né? Eu queria dizer isso para você, o tempo é curto, mas eu recomendo para quem está iniciando essa parte de estudos e não é da área financeira, põe no Google, não vou nem colocar aqui o link porque fica mais fácil. Google COAF. Quando você colocar o COAF, vai para o site do governo, lá tem várias informações que vocês podem entrar, entender quais são as obrigações, quais são as leis que falam sobre isso e podem ajudá-los bastante a iniciar esse processo de monitoramento e de prevenção à lavagem de dinheiro e também de financiamento ao terrorismo. Então, são assuntos bem pertinentes. Infelizmente, doutor Florisvaldo, se deixar aqui, a gente ia ficar a tarde inteira falando sobre esse tema. Mas o tempo é curto, desculpa ter cedido um pouco o tempo que eu tinha, mas agradeço aí o tempo e volto a passar a palavra para você, doutor Florisvaldo. Márcio, muito obrigado pela excelente explanação. Recebemos algumas participações aqui. E mais uma pergunta, inclusive para o doutor João Paulo Martinelli. Doutor João Paulo Martinelli está por aí? Tá por aí. Quais são os limites que exigem o diretor que delega a função de prevenção da lavagem de dinheiro e um compliance officer? Bom, voltando aqui ao princípio da confiança, né? Quando um diretor de empresa delega a função do compliance officer, né? Porque a gente parte da presunção, né, da premissa de que quem tem o maior dever de evitar a prática de ato ilícito são aquelas pessoas que compõem a alta direção da empresa. Mas isso pode ser delegado e essa delegação ocorre, uma das maneiras é por meio de um compliance officer, aquela pessoa que tem a formação, tem o conhecimento técnico para desempenhar a sua função. Então, quando um diretor delega essa função para um compliance officer, a partir do momento em que não há qualquer indício, qualquer evidência de que esse compliance officer esteja sendo negligente na sua função, no seu trabalho, o diretor tem todo o direito de confiar naquele trabalho, né? Então, se eu sou o diretor de empresa e contrato o compliance officer e até agora não chegou nada ao meu conhecimento, eu não tenho motivo para desconfiar de que o trabalho dele esteja sendo mal realizado, então eu posso ficar tranquilo. Se eventualmente ocorrer algum ato ilícito praticado por ele ou com a permissão dele, esse diretor não pode ser responsabilizado. Seria uma forma de responsabilidade objetiva. A responsabilidade só vai existir a partir do momento em que há indícios, elementos mínimos, né, que permitem a esse diretor ir atrás, buscar mais informações, realizar diligências para saber se realmente alguma coisa está errada.
Então, se esse diretor, tendo conhecimento de que alguma coisa está errada ou pode estar errada e nada faz, aí ele pode ser responsabilizado. Então, tudo aqui é uma questão que envolve o dolo, né? E o dolo enquanto consciência, conhecimento dos fatos praticados, né? E o conhecimento do dever de agir para evitar que aquele comportamento continue. Doutor João Paulo. Bom, já que a palavra está com o senhor, peço que o senhor faça as considerações finais e, em seguida, eu chamo o doutor José Leonardo. Fica à vontade, tá? Eu, novamente, quero agradecer a oportunidade, é sempre enriquecedor, sempre aprendo quando participo de eventos como esse. E, assim, as minhas considerações é o seguinte: enquanto não houver, né, uma postura diferente de autoridades, que inclui o Ministério Público, o Poder Judiciário, na apuração de eventuais crimes de lavagem, seja por ação, seja por omissão, todo mundo que tem um mínimo de contato com dinheiro, ou todo mundo que tem um mínimo de poder de decisão dentro da empresa, corre o risco de ser envolvido, né, num crime desse, mesmo que não tenha culpa. Portanto, toda precaução deve ser tomada, né, tudo que puder ser feito para evitar, e até tudo que puder ser feito para demonstrar que há boa-fé na conduta, deve ser feito, deve ser registrado, com uma forma de precaução, né, para eventuais problemas no futuro. Mais uma vez, eu passo a palavra para o doutor José Leonélio para fazer suas considerações finais. Pois não, doutor Floresvaldo. Uma questão, a gente falou muito aqui de lavagem de dinheiro, do processo de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, mas vale a pena chamar atenção para o fato de que as instituições financeiras, e como o Dr. Márcio também mencionou, as demais empresas do mercado que vão transitar com bens e os recursos para comprar esses bens têm que ser recursos lícitos, o papel que as instituições têm é um papel social, de um dever social de combater os ilícitos que passam por suas mãos. Isso permite que a sociedade seja mais igualitária, evita que aqueles que têm vantagens em função de recursos ilícitos prejudiquem a economia do país como um todo. É sabido que a lavagem de dinheiro, em especial por conta de tráfico de drogas, por conta de tráfico de armas, por conta de trabalho escravo e tráfico de pessoas, que é uma situação que está crescendo muito no mundo hoje, né? Que essas situações e o recurso delas prejudica os países e prejudica a comunidade econômica internacional como um todo. Então, é um dever social que tem que ser cumprido por todos. Eu agradeço a todos pelo comparecimento aqui. Nós tivemos uma audiência alta, uma adesão alta de pessoas aqui, com um tema tão importante. Até agora, quinta-feira, 15 para as 18 horas, estamos aí com uma alta expectativa do pessoal aí. E agora eu passo a palavra também para a doutora Karine Eslar, para fazer suas considerações finais. E, salvo engano, após o Dr. Márcio fecha aí o nosso congresso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Dr. Floresvaldo. Obrigada a todos os painelistas, Márcio, Dr. João Paulo Martinelli, Sr. José Leonélio. Excelentes explanações, explicações, a questão da teoria da cegueira deliberada. Quando eu comecei a atuar com compliance, eu li um livro, né, muito interessante, escrito por uma pessoa que é uma autoridade no compliance também no Brasil, a doutora Alessandra Gonçalves,
com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com a doutora Cláudia Valente, que foi a minha coordenadora no trabalho que realizei com elas em São Paulo. E esse livro se chama Nova Regra do Jogo. E a doutora Alessandra Gonçalves falava muito bem também dessa teoria da cegueira deliberada, fala, né, na obra. Então eu vejo, hoje ouvindo, né, o doutor João Paulo Martinelli falando, eu me recordei aqui, passou um filme na minha cabeça acerca das primeiras lições, dos primeiros aprendizados que eu tive no compliance. Já são 6 anos, e eu fiquei aqui, então, divagando nos meus pensamentos e me recordando saudosamente desses momentos de aprendizagem e que nunca findam. Por isso, nós estamos aqui, na data de hoje, com a organização, né, sempre impecável do Instituto ARC, da Escola Essene, meus parceiros, né, Dr. Giovanni em especial, meu amigo pessoal, estão sempre nos apoiando, sempre apoiando as nossas iniciativas, sempre nos encorajando a seguir estudando sobre compliance. Eu agradeço imensamente essa parceria, para a realização desse nosso segundo evento aqui no estado de Goiás. Teremos vários outros. Tivemos painéis maravilhosos, né, do agronegócio com a Sônia, da LGPD, do ESG, né, do benchmarking público, benchmarking privado, a abertura do evento, né? Desculpe. Eu estava dizendo que tivemos um dia memorável, né, com excelentes painéis, excelentes painelistas. Tivemos aqui o Compliance no Agronegócio, a LGPD, o ESG, o Compliance Público, né, no benchmarking, o Compliance Privado no benchmarking, né? Encerramos agora com esse excelente painel. Tivemos a nossa cerimônia de abertura com a participação do nosso controlador-geral do Estado, né, doutor Henrique Ziller, que deu uma verdadeira aula de compliance público para nós. Então, eu só saio desse dia com muita gratidão e muita felicidade por tudo que fizemos e por tudo que estamos ainda pretendendo fazer e vamos fazer. Quero passar a palavra para o Márcio, para os últimos agradecimentos aos nossos patrocinadores e demais apoiadores, e quero me colocar à disposição de cada uma e cada um de vocês para seguirmos sempre conhecendo, aprendendo mais sobre esse tema tão maravilhoso que é o compliance. Muito obrigada a todos e todas e tenhamos um excelente final de dia. Márcio, contigo. Obrigado mais uma vez. Eu quero realmente agradecer, Karine, pela parceria. Você como embaixadora também do Instituto ARC, desenha aí na região Centro-Oeste, sempre à disposição, querendo disseminar conhecimento na região. Essa bandeira fincada, não é o nosso primeiro ou segundo evento, então quero agradecer. Além disso, agradecer meus colegas aqui de painel, Florisvaldo, Dr. José Leonério, Dr. João Paulo. É muito bom a gente poder falar sobre um tema particularmente que eu digo que eu gosto de estudar, e eu queria dar essa palavra final do painel, sendo muito específica, assim, a gente tem que pensar ser ético em tudo. Compliance, ele fala disso, eu acho que isso que impacta também na prevenção à lavagem de dinheiro. Tudo que a gente pensa, a gente tem que ter esse viés também, se o que está acontecendo, da onde eu estou comprando, até na pessoa física, não é só da sua empresa, se de alguma certa maneira a gente não está impactando negativamente para a sociedade. Então, eu acho que é o papel de todos nós que estamos aqui, o que não estão, de como cidadãos brasileiros, de tentar observar e fazer o nosso melhor para que a gente possa efetivamente trazer e formar um país melhor. Então, essa é um pouco do meu princípio, por isso que eu acho esse tema de prevenção à lavagem de dinheiro, e quando eu pensei em falar das empresas que normalmente a gente não fala no nosso dia a dia ou não escuta, mas de tão importantes elas são na prevenção também de tudo isso. Então, acho que é um trabalho totalmente da sociedade. Quero também, como para finalizar o nosso evento, eu acho que
um ponto muito importante é agradecer aos nossos patrocinadores e primeiro os organizadores locais, tanto a Karine aqui, que é uma colega profissional fantástica que ajudou. A gente falou já tem alguns meses falando sobre esse evento, parece que foi ontem, então muito obrigado. Queria agradecer a todo o time do Jacó Coelho Advogados, que também nos apoiou aí em montar os painéis regionais, trazendo grandes pessoas aí, grandes profissionais para discutir, que ajudou muita gente. Eu aprendi muito hoje ao longo do nosso dia. Quero também agradecer os patrocinadores, porque sem eles, eu costumo dizer isso, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esses eventos que a gente tem, que é a Saavedra Advogados, OneTrust, LexNext, Next Solutions, a Abrark, a Grant Thornton, a Zabt PLD, Click Compliance e Ouvidor Digital. Então, eles foram primordiais para que a gente pudesse. A gente também tem alguns apoiadores que sempre estão disseminando os nossos eventos e treinamentos. Então temos a Abraid, a Abrark, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, o time do Compliance com o Nordeste, o CWC, que é o Compliance Committee, a FDV, Faculdade de Direito de Vitória, Global Ethics, o Grupo Integridade e Privacidade na Saúde, Instituto Ética Saúde, o MILA, que é o Movimento pela Integridade da Latinoamérica, Minuto Compliance e Potencial Compliance. Esses são os nossos apoiadores. E, por fim, eu queria dizer o seguinte e já deixar o convite para vocês. Como eu disse lá na abertura, esse é o nosso primeiro evento. A gente temos mais 11 eventos programados, todos gratuitos, todos também com certificado, que a gente sabe que algumas pessoas também precisam do certificado até para mostrar dentro da companhia o conhecimento que está adquirindo. O próximo evento nosso vai ser o Cross América Regional Rio Grande do Sul, programado para o dia 27 de maio. Em breve, vocês todos que estão presentes aqui, se inscreveram nesse congresso, a gente vai mandar um e-mail convidando também para se inscrever. Vai ser nesse formato, e aí vocês vão receber essa agenda para vocês. Mas eu queria agradecer demais para vocês que estão com a gente o dia inteiro. Muitíssimo obrigado. Tenham uma ótima noite, todos fiquem bem, com saúde, por favor, se cuidem, tomem todas as precauções possíveis e estamos juntos e nos encontraremos agora lá no dia 27 de maio no nosso CAR Rio Grande do Sul. Pessoal, uma boa noite e nos vemos em breve.